E eu não me lembro se eu postei esse episódio ou não, mas eu até comentei no episódio, muito provavelmente eu não postei porque eu não gostei. Foi um episódio curto, não tinha muita coisa pra eu comentar. Eu tinha gravado umas duas, três vezes e nenhuma delas me agradou. Então, é o seguinte, eu gravei os episódios, tentei postar, mas não quis, então ficou uma porcaria, disse, vai ficar nesse mesmo, eu vou encerrar essa temporada tá bem fraca, eu não tô com nenhuma ideia, não sem vontade de gravar. E naquele episódio lá, que eu gravei, eu comentei que eu ia ter a minha segunda viagem de campo, né? Pra vocês ouvintes aí, sabe que eu nesse ano agora fiz a minha primeira viagem de campo, né? E agora eu tive minha segunda viagem de campo. A primeira foi no segundo período, eu tive a primeira viagem e eu ia para outra viagem. São duas viagens de duas matérias diferentes. A primeira foi de climatologia e a segunda foi de geologia, geomorfologia. E eu não fui para de geomorfologia e até hoje eu me arrependo de não ter ido, mas como eu tinha falado, eu tava doente, eu tava com aquele problema de labirintite e também eu não tava nem com nenhum dinheiro disponível para poder viajar, porque o dinheiro do auxílio só saiu depois. Então eu fiquei sem dinheiro para viajar. Então eu não consegui viajar. Eu não consegui viajar. Então eu não fui. E a segunda viagem ela foi muito boa. Principalmente quando eu vi as imagens, as fotos lá dos meus colegas na viagem. O local que eles foram visitar, que fica aqui no estado de Pernambuco, uma cidade chamada Buíque, é um lugar onde você pode ver uns canyons, cara, umas formações geológicas chamadas canyons, que são muito bonitas, tá ligado? Então, é algo assim que não é muito popular na visão cultural brasileira, que se você vê as imagens, parece que você tá viajando para fora do país, por exemplo. Então, tinha as artes rupestres lá. E a minha primeira viagem até que foi boa. Mas eu não fui para muitos lugares bonitos assim, né? Então, eu tinha ido para uma cidade bastante bonita, mas não um lugar assim bonito na questão visual, né? De território, né? Então, na segunda viagem eu queria ter ido, mas não fui. Então, minha segunda viagem foi nesse terceiro período agora, que foi a viagem de climatologia dinâmica. Já era uma cadeira chamada climatologia dinâmica, que é com o mesmo professor. E a viagem foi muito boa, foi muito legal. E mais uma vez a gente não foi visitar lugares extremamente bonitos, a gente só foi mais estudar a questão do clima. Beber um pouco d'água aqui, né? Algo que já tá virando recorrente aqui quando eu tô gravando os podcasts. Então, é, Era, não era um lugar assim, na questão de beleza naturais assim. Claro, tinha muitos lugares bonitos, muitas cidades bacanas, legais, com atração bastante interessante, mas a gente não chegou a meio que ficar aproveitando a cidade, né? A gente chegava numa cidade, por exemplo, na viagem de campo, né? A gente só parava nas cidades para fazer o estudo climático e depois a gente viajava, continuava viajando para outra cidade. Porque eram várias cidades que a gente tinha que viajar e fazer esses dados meteorológicos. Então, no máximo, a gente só parava para o almoço e a gente não aproveitava muito o ambiente. Diferente lá em Boique, que foram 3 dias no mesmo local. Então, foram 3 dias na mesma cidade. Então, as pessoas aproveitaram muito mais o ambiente, o local, a paisagem, do que o território também, né? Do que nas viagens de climatologia. Mas não que essa minha segunda viagem não foi ruim, foi uma viagem muito excelente, porque foi pouca gente comparada com a primeira, mas da mesma forma como eu comentei na minha primeira viagem, ajudou muito a fortalecer a questão da amizade entre a turma, né? Então, as pessoas continuaram se conhecendo mais e foi muita resenha e arriação, tá ligado? Aquele meme lá da Cazé TV, resenha e diversão.
E teve muito disso, então foi uma viagem muito legal. Foi uma viagem muito legal, a gente chegou lá, a primeira cidade a gente foi pra um lugar que é muito alto, uma cidade bastante alta, assim, 700 metros a nível do mar. E, cara, estava muito frio lá, tipo assim, eu acho que de 19 graus é uma temperatura fria, né? E 15 graus foi a temperatura que chegou de madrugada, assim. Então, muito provavelmente a sensação térmica ainda abaixou mais ainda, né? Tava tendo sensação térmica de 16, 15 graus, com 19 graus. E quando chegou assim de madrugada, bateu uns 15 graus, acho que a temperatura bateu. A sensação térmica bateu, acho que lá para as 10 por aí. Então foi um lugar bastante frio, um lugar legal, um lugar tranquilo. Foi bem divertido ir para essa primeira cidade. E a gente continuou subindo ela, né, o local, assim, e lá tinha um lugar, assim, bastante bonito, porque você via, tipo, uma grande depressão e as cidades lá embaixo. Tipo, era um lugar muito alto e você via uma área muito aplanada, assim, à frente da paisagem. E você via, era aquelas, é como se você estivesse no topo de uma montanha, né? Então foi bastante interessante. Quando a gente desceu, assim, veio com a descida, o clima totalmente mudou, né? A gente saiu de um clima frio e foi para um clima que já estava começando a ficar muito quente. Então foi uma experiência bacana. A gente, o último dia de viagem, o último dia de pernoite, a gente ficou num lugar bastante bonito, com piscina, um ambiente bem praiano, porque a gente ficou numa pousada que é de frente para a praia, de frente para o mar. Lá todo mundo se juntou, comprou uma pizza, várias pizzas, e todo mundo teve um excelente jantar. Então foi bem legal. A viagem de volta foi bem mais tranquila também, a gente conseguiu, chegar bem mais rápido do que da primeira viagem, né. E a gente foi uma experiência muito bacana, eu gostei muito legal da minha segunda viagem, vai ficar algo marcado na minha mente para sempre. E o melhor de tudo é que eu estava com bastante medo nessa minha segunda viagem, de que como eu ia ir para lugares altos e depois ir para lugares muito baixos, você tem aquela questão da diferença de pressão atmosférica, né, então o seu ouvido começa a estralar, o seu ouvido começa a estralar e ficar entupido, e quem já ouviu os episódios passados aqui do PWCast, é uma coisa que eu comentei no último episódio que eu devia ter postado e não postei, é de que eu tinha um medo de que o meu ouvido ficasse entupido e desse de novo o problema da labirintite. Coisa que não deu, graças a Deus, não deu esse problema, cara, não deu esse problema, ainda bem. Eu não tive nenhum problema com labirintite, mas mesmo assim ainda tô com os remédios guardados. E eu achei que eu só tinha uma cartela com um comprimido do remédio para labirintite. Até que eu tava olhando a caixinha do remédio e vi que tinha mais uma cartela. Eu disse, caraca, que coisa, que sorte, coisa maravilhosa que aconteceu comigo, porque eu vou deixar essa cartela guardada, porque se caso eu for para alguma viagem ou alguma coisa acontecer e ou eu ficar doente ou algo do tipo assim, eu vou tomar esse remédio para não ter uma crise de labirintite, né. Então vai ser algo legal, assim, ainda bem, aconteceu essas 2 coisas boas, né. Eu achei que eu poderia ter ficado doente ou, sei lá, poderia atacar novamente. O meu nariz não sangrou, né, nessa viagem, só sangrou quando eu desci, estava descendo a montanha entre aspas, assim, né, a gente estava descendo de uma cidade alta para uma cidade baixa, então a descida foi tão brutal, assim, que eu acho que meu nariz sangrou, mas não sangrou muito. Em compensação, quando eu cheguei em casa, que foi numa sexta-feira, de madrugada meu nariz sangrou e muito de madrugada, coisa que também aconteceu comigo depois. Aí passou umas 2 semanas, numa sexta-feira também, foi da sexta-feira a 16, então 2 semanas, exatamente 2 semanas depois, meu nariz também começa a sangrar. E eu estava até pensando assim: "Nossa, fazia um bom tempo que o meu nariz não estava sangrando, né", e do nada meu nariz sangrou. E hoje meu nariz sangrou de novo, ele tinha sangrado semana passada, numa quarta-feira, e agora hoje também, que eu tô gravando o vídeo hoje, numa quarta-feira, meu nariz sangrou de novo, sangrou de madrugada,
da terça pra quarta agora. E sangrou agora de novo quando eu cheguei em casa da faculdade. Mas dessa vez sangrou pouco. De madrugada sangrou bastante, mas quando eu cheguei em casa sangrou pouco. Mas vocês não estão interessados nisso, né? Então tá aqui. Só para dar uma contextualização aqui para vocês de algumas coisas que aconteceram comigo nesse período de quase 2 meses que eu não gravei o PWCast. Tá aí. Vocês agora devem estar reparando que esse episódio do PWCast eu não vou lançar no meu canal principal, entendeu? É, é, eu não lancei no canal, não vou lançar mais no canal principal, vou lançar agora no canal paralelo. E eu decidi, é, então eu decidi, eu tava, na verdade, deixa eu explicar de uma maneira melhor, mais clara. Eu tava dando uma olhada no meu canal e eu vi que ele tinha muitas coisas diferentes nele, né? Então, já é algo que não tá me agradando muito, os vídeos do Lendas Urbanas. Vídeos do Lendas Urbanas lá no meu canal, ele traz bastante visualização no meu canal. Só que ele se desvincula muito com a temática do meu canal, né? Que é falar sobre a cultura geek, em geral, assim, né? Fala sobre animes, HQ, filmes, algo do tipo assim. Eu decidi focar bastante nessa questão. Só que não são vídeos ruins. Até os meus primeiros vídeos sobre lendas urbanas japonesas são vídeos bastante simples, com edições simples. Eu nem sequer falo nos vídeos, eu utilizo a voz do narrador de vídeos, né? E eu decidi fazer o remake, e o remake não ficou ruim, ficou até legal, bastante interessante, né? Eu tinha criado o roteiro do vídeo, fiz uma edição um pouco melhor, criei shorts de todas as lendas para postar junto com os vídeos, então deram até umas visualizações boas, tá ligado? Para um canal que tem 1.000 inscritos, por exemplo, ter mais de 100 visualizações por vídeo, assim, é bom, é relativamente bom. Em alguns vídeos deram mais de 100 visualizações, outros nem tantos. Os shorts foram os que mais bombaram, principalmente quando eu postei no TikTok. Outra coisa que eu tenho que fazer mais é gravar mais vídeos de shorts também, todos relacionados aos vídeos que eu irei postar. Então, é, eu, eu acho que eu vou deixar os vídeos de lendas urbanas. São vídeos bastante interessantes, são muito bem feitos e dá um bom engajamento no meu canal. Sempre dá um bom engajamento aqui no meu canal. Mas eu reparei nos episódios do PWCast que eles se destoavam muito com a temática do canal. Eles são vídeos bons porque eu posso colocar vários vídeos assim de mais de 1 hora e isso agrega bastante no conteúdo do canal. Mas não, ele desvincula muito com a temática do canal. Então eu decidi, cara, tá muito diferente. Não é algo que tá me agradando, então eu decidi, por mim mesmo, criar um canal paralelo só pra postar podcast. Então eu peguei aquele canal que eu tinha, onde eu postei os episódios do podcast que eu gravei com o Douglas, com meu amigo Salomão, sobre ansiedade e depressão. Eu decidi, aquele canal ele não tinha um nome específico. Eu comecei criando o Felascast, mas eu percebi depois que na verdade já tinha um nome de um canal, já tinha um canal com esse nome, né? Então eu botei lá PS Crolo, só por enquanto assim, só para eu identificar lá qual seria o canal que depois eu iria mudar. Aí depois eu decidi trocar ele de vez para PWCast. Então eu criei um segundo canal chamado lá, na verdade eu troquei o nome e botei para PWCast. Então esse canal vai ser o canal definitivo onde eu vou postar todos os meus podcasts. Vai ser tanto os podcasts chamados PWCast, quanto podcasts que eu irei gravar sobre outros temas relacionados à ansiedade, depressão, esses outros podcasts que eu tenho interesse ainda de gravar. Eu ainda tenho um pouco de interesse de gravar mais um episódio sobre ansiedade e depressão, né? De como de como tá a sensação de algumas coisas e por aí vai. Então é interessante, é bastante interessante. Eu decidi criar isso daí. Eu achei bem melhor ter o canal só pra postar podcasts do que tá
todos postados no meu canal principal. Por exemplo, ficava muito diferente, né? Uma semana você tem um PWCast, na outra semana era um vídeo totalmente diferente. Hoje eu falava sobre uma temática de anime ou algo do tipo assim. Então ficava muito, se destoava muito com a temática do canal, né? Então eu decidi fazer isso. Sobre os vídeos lá do PWCast, eu vou focar muito nessa questão dos vídeos com roteiro, né? Então, para quem assistiu os vídeos anteriores, o que eu falei sobre o Put, sobre Cavaleiro do Zodíaco, sobre Dandadan, eu vou trazer mais vídeos assim. Então, eu tô com a lista de roteiro de vídeo já. Eu escrevi, salvo engano, eu escrevi um roteiro de 4 vídeos até agora, até o momento, com temas relacionados à cultura geek, mais focado na questão do anime. E alguns também falando sobre filmes, sobre HQs e por aí vai. Então, tô anotando algumas ideias e estou escrevendo roteiros dessas ideias para depois postar. Até agora, eu não gravei nem sequer um vídeo. E eu tô com um roteiro de um vídeo aqui que eu tô para escrever. Até hoje eu não escrevi. Falta de tempo. Falta de tempo e um pouco de falta de interesse, né? É porque esse final desse período, esse período aqui da minha faculdade, esse terceiro período, tirando as aulas de gestão, climatologia dinâmica e as aulas de avaliação de aprendizagem, né? As minhas outras aulas, que eu tive mais 3 aulas de outras 3 matérias, não me agradaram bastante. E eu já tô já de saco cheio, então eu já tô caminhando no final do período já. Acho que só faltam umas 2 semanas, assim, pra encerrar praticamente esse período. E eu já tô cheio, já tenho um trabalho para apresentar nessa sexta-feira. Eu tenho um trabalho para entregar, na verdade. Tenho um seminário para fazer e uma atividade para terminar nessa sexta-feira agora. Uma atividade muito chata que eu não tô nada afim de fazer. Todas são em grupo, né? Apesar de fazer em grupo, é algo que eu não tô muito afim de fazer. Semana que vem, salvo engano, eu tenho mais um trabalho para fazer. Aí disso encerra totalmente. 2 das minhas matérias, das minhas cadeiras que eu tenho que fazer, que eu não gostei, nem sequer prova teve. Então, amanhã eu acho que provavelmente vai ter uma avaliação que vai encerrar esse semestre. E provavelmente sexta-feira o seminário vai ser minha avaliação final para encerrar esse semestre aqui. Então, eu quero muito que esse semestre acabe logo. Não gostei, não me agradei. Achei muito chato. Tirando só, assim, o que mais me agradou foi mais climatologia dinâmica, foi bem mais legal. Principalmente por causa do professor. Mas fora isso, cara, muito chato o resto, né? Então eu espero que nesse próximo período eu consiga fazer esse período seja melhor do que o anterior, entendeu? Então eu espero que seja muito melhor do que o anterior. Então eu vou ter muito mais tempo para criar roteiro, para editar vídeo. Eu acho que eu vou começar a gravar já os próximos vídeos que irão postar no PS Wayne lá, no canal principal. Vou gravar nesse recesso. São 2 semanas, é quase 2 semanas, porque vai ser a partir do dia 15 praticamente, né, até o dia 30 de agosto. Então serão 15 dias também, assim, de recesso. Eu vou ver se eu já gravo. São 2 semanas, né, já escrevo roteiro, gravo vídeo. Nunca faço isso. É incrível que quando eu chego na época de recesso, até no último que teve, que foi um recesso de 30 dias, um mês, eu não gravei nada, nem sequer gravei vídeo, criei roteiro, nada do tipo assim. Eu acho que no máximo foi eu criei o roteiro lá do vídeo que saiu do Dia das Mães, que eu só vim postar um bom tempo depois, ainda demorei pra gravar e por aí. Mas dessa vez eu vou ver se eu me empenho mais pra gravar vários vídeos, escrever vários roteiros, postar, deixar tudo lá postado pra sair tudo direitinho no canal principal. E eu vou ver também se eu gravo mais PWCast também. Vou ver se eu gravo os episódios sobre ansiedade e depressão. Vou ver se eu gravo mais PWCasts assim, com o Salomão, o Thiago, o Cláudio. Vou ver se eu vou lá na casa do meu amigo Salomão. Como é bom beber água gelada, cara. E eu vou ver se eu vou lá na casa do meu amigo Salomão e gravo alguns episódios do PWCast lá.
Se não der, a gente grava online da maneira rústica que a gente sempre grava lá no, no Discord. Eu vou ver se eu uso novamente o Spotify Podcasts. Eu acho que quem se lembra aqui na primeira temporada aqui do PWCast, eu gravava quando eu gravava assim em conjunto com meus amigos, eu gravava muito usando o Spotify Podcast, tá ligado? Mas naquela época nem era Spotify Podcast, era outro nome, era Adobe Podcast, alguma coisa assim. Eu não me lembro. É porque o Spotify comprou o aplicativo. Agora, não, nem mais. Olha uma linha do tempo aqui que eu vou explicar pra vocês. Salvo engano, antigamente o nome do aplicativo era Adobe Podcast. Aí, se eu não me engano, o Spotify comprou o Adobe Podcast e chamou de Spotify Podcasts. E quando ele comprou o Spotify Podcasts, ficou muito difícil de gravar os vídeos, de gravar os podcasts com os amigos. Porque antes era muito fácil, cara. Era tipo assim, era como fazer uma ligação de voz. É muito mais simples do que gravar no Discord. Porque no Discord, você entra no meu servidor, é bem simples essa questão, mas eu tenho que colocar um programa lá no servidor, tipo entre aspas, uma IA, mais ou menos assim, uma IA. Ela tem que entrar também no meu servidor, eu tenho que colocar ela. E eu tenho que tá o tempo todo ativando essa IA para ela poder gravar os episódios. Então, no Adobe, no antigo Adobe Podcasters, era muito mais simples. Eu ligava, fazia uma ligação, uma chamada, e mandava um link para meus amigos. E se eles tivessem o aplicativo, eles só clicavam no link e entrava e já tava gravando já. Já começava a gravar, não tinha nenhum problema. Para baixar os episódios era bem mais simples, era algo muito menos complicado. Então, depois passou para Spotify Podcasts, né? Então eles dificultaram muito essa questão. E agora é Spotify for Creators, né? Não sei se ainda é dessa forma, mas eu vou dar uma olhada aqui futuramente para ver se dá para gravar como antigamente dava para gravar, né? Então tá aí mais uma notícia aí para contar para vocês. Sobre os episódios do PWCast, temas que eu quero utilizar novamente. Criticar o Bostil. Que o momento o Bostil tá intancável, né? A gente tá vendo aí que tá acontecendo muita coisa aí que eu não gosto de estar comentando. É muita merda, né? Espero que as coisas melhorem, né? Então, tá aí, mas é, pra quem, mais uma vez, pra quem tá escutando os episódios anteriores do PWCast, sabe que aqui no meu bairro tá tendo várias reformas e essas reformas acabaram, entre aspas, assim, mas ficou tudo quebrado. Então, eu quero saber que reforma é essa que o cara faz numa rua, numa avenida, onde os caras vão mexer na tubulação por completo, né? A água continua fraca, continua ruim, né? E os caras destruíram. Não, assim, não é zoeira, cara. Os caras destruíram literalmente quase toda a avenida. Ela tá totalmente esburacada. E até hoje tá ali. Os caras foram lá, fizeram toda essa reforma e deixaram aquela merda ali. E não vão. E praticamente eles não vão agitar, cara. Eu fiquei olhando assim, cara. Já tava ruim, tá pior. É só mesmo nesse cozil, bananil, bostil, chimpanzinho, macaquil, cara. Porque é algo que você fica puto mesmo com essa merda que aconteceu, né? Como eu comentei aqui, fizeram uma reforma aqui, entre aspas. Uma obra, entre aspas, aqui na rua da minha casa. E, cara, a rua, ela era toda asfaltada. Cara, demorou anos e anos pra prefeitura vir, pavimentar a rua, deixar ela totalmente pavimentada e colocar o piche para ela deixar totalmente ela pavimentada, né? Totalmente asfaltada. 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, os caras chegarem, quebrar tudo de novo, quebrar tudo, fazer uma obra mal feita, checheneta, fudida, e passarem, em vez de eles pavimentarem a rua de novo, quebrar toda a rua e pavimentar de novo, e asfaltarem novamente, eles vão lá e só passam piche por cima. Então,
O lado direito da rua, dependendo de quando você entra no começo da rua, o lado direito tá menor do que o lado esquerdo. Então a rua tá totalmente desnivelada. O carro, às vezes, você. É porque você não percebe muito assim andando de carro, né? Mas você sente assim que ela tá um pouco inclinada, né? Então tá algo feio. Uma das poucas coisas que eram bonitas aqui na rua era o asfalto dela, quando asfaltaram a rua. Já não basta. Eu me lembro que quando asfaltaram a rua, eles pintaram a rua, botaram na frente assim uma faixa de pedestres, uma pintura no chão bem grande, escrito pare. O lado esquerdo e o lado direito dividido pela aquela faixa amarela, né? Colocaram as placas sinalizando as lombadas, que é também conhecido como quebra-mola. Então, já começou de errado quando a própria população da rua quebraram literalmente todas as placas. Eles colocaram as 4, 5 placas ao percorrer da rua. Uma placa sinalizando entrada da rua, uma placa sinalizando lombada, uma placa sinalizando que era proibido estacionar e uma placa sinalizando reduzir velocidade, algo do tipo assim. Que é uma placa de pare, né, que eles colocaram ali, aquela placa vermelha. Ó, pra não ter noção, cara, o filho da puta, as almas cebosa que mora nessa merda de lugar, quebraram literalmente todas as placas. Sabe que todas as placas, eles pegaram a placa ela foi pregada no chão, com cimento. E uma das placas era literalmente na frente da minha casa. Eles pregaram as placas lá com cimento já pra ninguém chegar, empurrar e quebrar. Os filhos da puta, a alma cebosa, desgraçados dos infernos, quebraram todas as placas. Todas. De madrugada. Aí quebraram uma, depois quebraram outra, depois quebraram mais uma, depois quebraram mais outra. E eu já tava olhando assim, cara, cadê as placas daqui da rua? Todas sumiram, quebraram e sumiram. Mais uma alma cebosa quebrou, vendeu a madeira, vendeu a placa. Isso é coisa de alma cebosa, de gente desgraçada, de gente filha da puta, de gente com alma de porco, lamacenta, nojenta e cebosa. É pessoa que devia ser expurgada da sociedade. A verdade tem que ser dita. Tem como dizer outra coisa não. O filho da puta que sai da casa dele pra fazer isso é coisa de filha da puta. Depois, os caras foram lá, eles asfaltaram a rua e foi na época de São João. Só que eles asfaltaram a rua na época de São João. O asfalto ainda estava muito novo, então não era recomendado que você acendesse coisas quentes em cima do asfalto, porque o asfalto iria derreter. Vocês acreditam que os arrombados aqui, os filhos da puta, acenderam a porra da fogueira do São João no asfalto e o asfalto derreteu? Então a rua, ela ficou com vários buraquinhos de marca de fogueira. Deixou a rua feia, já tava começando a deixar a rua feia. Aí tiraram as placas, a rua já tá começando a ficar com esses buraquinhos de marca de fogueira. E agora a rua tá totalmente desnivelada, com uma rachadura, uma cicatriz de asfalto no meio. Tá horrível, tá um lugar feio. Eu tava olhando algumas fotos no Google Maps de como era a minha rua alguns anos atrás. Há uns 10 anos atrás, cara, a rua era mesmo a rua com o asfalto de paralelepípedo, né? Aquele asfalto quadradinho. Ela tá muito mais bonita antigamente, onde as pessoas eram mais pobres, tinham menos condições de ajeitar suas casas. A rua era muito mais bonita antigamente do que é hoje, onde as pessoas têm condições de ajeitar suas casas, onde a rua está teoricamente asfaltada. Era muito mais bonita do que é hoje. Antigamente, acho que foi um podcast que eu não postei, não me lembro se eu postei ou não, se eu gravei ou não postei, ou se eu já postei, se eu comentei isso. Mas parece que antigamente as pessoas tinham mais vontade de cuidar das suas casas, cara. Hoje em dia eu ando na rua, é tudo feio, é uma casa mais estranha do que a outra. Cada casa com uma cor totalmente diferente, uma cor totalmente feia.
Você já se viu você andar na rua e ver uma casa azul marinho? Não combina, cara. Sério, brincadeira, você tá no Nordeste. Aí sua casa é azul marinho, uma cor que absorve calor. Tá ligado? Não faz sentido, né? Porque antes você andava na rua, a maioria das casas tinha uma tonalidade de cor clara. Principalmente, primeiro, pra combinar, assim, tipo, deixar um padrão, assim. As pessoas deixavam um padrão das suas casas bem bonitas, assim, tudo com a cor clara. Geralmente um branco, um amarelo, um bege claro. Essas cores claras facilitavam muito a casa e ela meio que refletia a luz do sol e a casa ficava menos quente, entendeu? E em compensação, a rua ficava mais iluminada. Tinha essa questão. Hoje em dia as pessoas estão querendo pintar as casas de preto, azul marinho, vermelho escuro. É tipo umas cores muito aleatórias. É tipo, cada design de uma casa aqui no Cozinho do Bananinho do Bostil é muito diferente uma da outra. É algo bizarro, cara. É algo assim que eu não acho normal. Eu não acho normal. Sei lá, cara. Você fala assim, porra, Pablo, mas você tá se iludindo muito, se baseando muito nas casas de subúrbio norte-americanas e por aí vai. Eu tô me baseando mesmo, porque, querendo ou não, você gostando ou não dos estados bostis lá dos Estados Unidos, aquilo dali é muito mais bonito do que tu tá andando numa rua de periferia. Cada casa é o poste cheio de fio elétrico, cada casa com uma cor diferente, um design diferente. É cada coisa bizarra que acontece na rua, bizarrice atrás da outra. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Bom, passou meia hora. Eu já tinha de gravar, o que eu tinha de gravar já gravei. Então vou encerrar aqui esse PWCast. Pra quem sabe, vou ver se eu posto ele no novo canal só de podcast. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.